Olá, pessoal, sou a professora Sam Lopes. Hoje eu quero falar com vocês acerca da culpa, que é um dos sentimentos que tem acometido pessoas no mundo inteiro, e muitas pessoas às vezes não sabem lidar com a culpa, não sabem o porquê vem esse sentimento, e aqui eu quero explorar um pouquinho junto com vocês acerca desse sentimento. O que que é a culpa, né? Por que que nós sentimos culpa? Então, na realidade, a culpa, ela é uma emoção que nós experimentamos quando acreditamos que fizemos algo de errado ou prejudicamos alguém. E essa é uma resposta emocional que ela pode ser desencadeada por nossas ações, ela pode ser desencadeada por nossos pensamentos e mesmo pela nossa não ação, tá? Ou inação. Bom, dentro da culpa, por que que vem a pergunta? Por que que nós sentimos culpa, né? Da onde que vem? Então, nós sentimos a culpa porque nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, então a culpa ela nos ajuda a manter nossos comportamentos e ações também em xeque e a viver de acordo com as normas e os valores sociais, tá? No entanto, a culpa ela também pode ser induzida, tá? Por expectativas irrealistas e padrões perfeccionistas que estabelecemos para nós mesmos, ou seja, às vezes a gente se cobra tanto, somos tão perfeccionistas, e quando nós não conseguimos atingir, né, o que nós desejamos, aquilo que nós almejamos alcançar, nos sentimos culpados, e isso daí é um fator, assim, muito prejudicial para a pessoa. Então, precisamos entender, né, quais são os impactos que acabam prejudicando você como pessoa, nós como pessoas, quando sentimos culpa. Então, a culpa, quando ela não é gerenciada adequadamente, ela pode levar ao estresse, ela pode levar ao quadro de ansiedade e até mesmo à depressão, tá bom? Então, por que tudo isso, né? Porque ela faz com que nós não desfrutemos das nossas vidas, ou seja, impede, né, a nossa ação de desfrute, alcançar o nosso potencial máximo. Então, a culpa, ela pode, né, afetar também nos nossos relacionamentos e principalmente, gente, na autoestima. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas na sua autoestima por se sentirem culpadas? E às vezes nem sabe o porquê que sente culpa, tá? Então, da onde que vem a culpa? E a responsabilidade dessa culpa, como que a gente trata, né, falando sobre isso, né, culpa e responsabilidade, de quem é e quem não é. Então, são duas palavras que muitas vezes são usadas de forma intercambiável, podemos dizer assim, mas, na verdade, elas têm significados diferentes, tá? Como que seria esse significado diferente? Porque a culpa, ela é o sentimento do quê? De remorso, ou de arrependimento por algo que foi feito ou deixou de fazer, tá? Então, ela é uma emoção universal. O que, que seria essa emoção universal? Ou seja, todas as pessoas têm esse sentimento e é reconhecida e muitas vezes associada a um sentimento de remorso, de pesar após o acontecimento de algo ou de um evento indesejado, podemos dizer assim. Então, a culpa é como um sinal de alerta, tá? Um sinal de alerta nos lembrando que as nossas escolhas afetam não só apenas nós, mas também as pessoas que estão à nossa volta, tá? Ao nosso redor. Então, precisamos analisar o porquê da culpa. Então, trabalhar isso para que não venhamos nos sentir tão culpados, né? Que as pessoas não venham se sentir culpadas. Então, por outro lado, a responsabilidade, né? Porque aí a gente fala assim, poxa, de quem que é a culpa? De quem que é a responsabilidade? Então, na realidade, como eu falei, são coisas diferentes. Então, a responsabilidade ela é uma obrigação do quê? De assumir as consequências das nossas ações. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu assumo as consequências dos meus atos, do que eu estou fazendo, das minhas decisões. Então, ela é estabelecida ou ela se relaciona com a obrigação de cumprir, tá? Determinados deveres ou compromissos, levando em consideração, gente, o impacto das nossas ações, sempre, tá? No mundo e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, ser responsável envolve o quê? Assumir ações conscientes.
tá? Assumir ações conscientes, tomar cuidado com as decisões informadas, prestar atenção, né, no que de fato eu estou fazendo é correto, reconhecer que temos um papel ativo na criação do nosso destino e do nosso bem-estar coletivo. Então, todas as ações ou decisões que você vá tomar precisa ser com muita responsabilidade, para que lá no seu futuro você não venha sentir culpa do que você se responsabilizou, né, na sua decisão. Então, tudo que é muito bem pensado, tudo que é muito, não é no impulso, não é sabe, naquela ação imediata, é bem planejado, com cuidado, então você consegue lidar bem com a situação e não sentir culpa lá no seu futuro, tá? Então, a diferença entre a culpa e a responsabilidade reside nos dois grandes aspectos, tá? E esses dois grandes aspectos, eles falam exatamente, né, sobre a questão moral e a questão psicológica, tá? Então, elas são determinantes para esses dois pontos, tá? Moral e psicológico. Então, a culpa ela vai remeter sempre, né, a quem foi o causador daquela situação em específico. Enquanto a responsabilidade ela vai trazer para si a tarefa de resolver o problema, de solucionar o problema, a situação, o que aconteceu, independente de quem causou o problema. Então, é chamar para si a responsabilidade e resolver. O que acontece? A culpa ela vai paralisar, tá? Porque ela é um sentimento, e um sentimento ele surge quando acreditamos que fizemos algo errado. Então, não tem jeito. Então, sentimento, ele vai aparecer. Mas a responsabilidade, ela vai fazer o quê? Enquanto a culpa te paralisa, a responsabilidade te mobiliza. Olha que legal isso, né? Então, quando eu reconheço, né? Ou seja, se você reconhece que todas as suas ações, elas têm uma consequência e que temos o poder de escolher como agir, e aí sim tem toda essa diferença, tá? Então, precisamos aprender a diferenciar as duas, porque isso é muito importante para a tomada de decisão e depois não ficar ali sofrendo com o problema da culpa, tá? Então, mas aí, como que eu lido com essa emoção? Né? Como que eu supero a culpa? Como que eu posso lidar com essa culpa, tá? Lidar com as emoções, gente, precisa de algumas estratégias, tá? Porque tem emoção que ela é tão prejudicial, e se a pessoa ela não cria uma estratégia para lidar, ela sofre a vida toda. E às vezes acaba tomando algumas decisões até drásticas para a sua própria vida, porque não soube lidar com aquilo. Então, aprenda a lidar com as suas emoções, né? E nesse caso em específico, como estamos falando da emoção culpa, então aprende a lidar com essa emoção. E como que eu posso fazer isso? Para lidar com esse tipo de emoção, é importante você se conhecer. Quando você se conhece, aí a gente está falando aqui do autoconhecimento, que daria tema para um outro bate-papo, tá? Mas o autoconhecimento é você reconhecer, é você entender os seus sentimentos, aquilo que está te causando a culpa. Então, é o primeiro passo para você lidar com ela, tá? Praticar o quê? Autocompaixão. Como que eu faço isso? Perdão, né? Porque tem pessoas que carregam uma culpa, mas ela também não consegue perdoar a outra pessoa, e aí ela fica sofrendo, enquanto às vezes a outra pessoa, a quem, né, atribuiu culpa a ela, está vivendo livre. Então, pratique você o auto-perdão, tá? A autocompaixão, né? Seja compassivo com você mesmo, seja amoroso com você mesmo, não se cobre tanto, não exija tanto de você. Então, aprender a se perdoar é crucial para superar a culpa. Aprenda a autocompaixão, pois você precisa reconhecer que você é humano, e que você também erra, né? Temos os erros, mas nós temos também a oportunidade de aprender com os nossos erros, tá? Para o quê? Para que a gente não venha cometer mais erros. Ai, gente, mas, poxa, o pessoal é tão perfeito. Não, ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Só que o que a gente não pode carregar é saco de pedra nas nossas costas e ficar ali nos martirizando, tá? Então, todos cometemos erros. É importante lembrar que os erros são oportunidades de aprendizado. Então, eu errei, então acende um alerta ali. Eu não posso mais errar
com esse mesmo problema que surgiu, com essa mesma situação. Então, esse erro aconteceu para você aprender a lidar com ele, tá? Mas não para você ficar carregando a sua vida toda esse sentimento de culpa. Então, se você errou e você se sente culpado, a melhor coisa que você pode fazer é pedir perdão. Peça perdão. Ah, mas eu não errei. Sempre me culparam. Me culparam por eu fazer alguma coisa, me culparam por isso, me culparam por aquilo. Perdoa a si mesmo, perdoa você, se perdoa, né? Que é autocompaixão. Se você sente que você foi injustiçado por alguém, ela atribuiu a você um sentimento de culpa, não carregue a culpa mais, se perdoa, sabe? Fala assim, olha, a partir de hoje eu me perdoo porque eu sei que aquela situação aconteceu por isso e, sabe, resolva, mas não fique carregando esse problema, tá? Por quê? Porque você precisa reparar esse erro. Como que eu reparo esse erro, né? Se as suas ações prejudicaram alguém, mude o seu comportamento, tá? Mas se as ações de alguém também te prejudicou, converse com a pessoa, fala para ela sobre os seus sentimentos, aquilo que está trazendo dor para você, trazendo aquele sentimento ruim, porque às vezes você, né, carrega uma culpa de uma coisa que não é sua, né? Então, fala sobre o seu sentimento, tá? Pois isso pode também te ajudar muito a aliviar, né, essa dor, né, ou se aliviar com alguém, falar com alguém, né? Procure ajuda, né? Porque isso é importante para que você se sinta mais leve, mais feliz. E outro ponto que você também pode lidar com essa emoção é focar no presente e também no futuro, tá? Mas assim, quando eu falo focar no futuro, gente, não é você ficar ali ansioso, porque aí já entra né, uma outra situação, tá? Porque tem pessoas que focam tanto, tanto, tanto no futuro, e aí entra aquela neura e a pessoa acaba ficando muito ansiosa. Não, mas foca no seu presente, em vez de se concentrar lá no seu passado, na coisa, no que aconteceu, nos erros que você cometeu, nas coisas que você fez, concentre-se agora, no seu presente. O que aconteceu lá foi, passou, é uma página virada da sua vida. Não é que você vai apagar, esquecer, não, porque aquilo lá construiu e fez você ser a pessoa que você é hoje. Mas aí eu te pergunto, o que, que você vai fazer com esse sentimento? Você prefere continuar vivendo lá no passado, carregando todas aquelas dores para o seu presente e não ter uma vida extraordinária, viver uma vida feliz, porque você está carregando um peso lá do seu passado? Então, preste bastante atenção nisso, tá? Então, mude, tá? Mude as suas ações, mude o seu comportamento, tá? Porque isso vai ajudar você a aliviar esse sentimento, né? Faça algo bom por alguém, alguma coisa que você gostaria que alguém fizesse por você. Então, faça para alguém, para que você se sinta feliz com aquela ação e isso vai trazer também um alívio aí para você, tá? Então, foque no presente, foque no futuro, mas não com tanta ansiedade para o futuro, tá? Sempre com equilíbrio, mantendo o equilíbrio. Haja também proativamente. Como que é isso, agir proativamente? Aceitar a responsabilidade, tá? Porque ela significa tomar medidas para corrigir os erros, melhorar a situação, em vez de ficar se sentindo culpado, tá? Então, pense numa solução e haja de acordo com essa solução, sabe? Algo que realmente vá te trazer um crescimento aí, uma mudança significativa para a sua vida, tá? Então, haja proativamente. Faça algo para você, sabe? Algo que vai te fazer feliz, algo que vai te trazer uma emoção alegre, algo que vai, sabe? Às vezes, gente, até tomar um sorvete, parou o dia, aquele dia que estava estressante, tá? Vou lá, vou chamar uma amiga minha, vou tomar um sorvete. Ou vou fazer uma caminhada, vou correr, vou pintar um quadro, vou fazer tricô, sei lá, qualquer coisa que você goste de fazer, para que você ocupe o lugar daqueles pensamentos pessimistas, aqueles sentimentos ruins de culpa, ele saia. Então, faça algo de bom para você agindo proativamente. Busque apoio, busque terapia. Gente, eu sempre no final dos meus bate-papos aqui,
sobre emoções é algo que eu sempre pontuo. Busque ajuda, busque terapia. A palavra de Deus fala assim, que é bom que ande de dois em dois. Por quê? Porque se um cair, o outro vai lá, ó, e ajuda a levantar. E a terapia é isso, a rede de apoios é isso, sabe? É você buscar conversar com alguém sobre aquilo que está te doendo, porque às vezes as pessoas se anulam, se isolam, ficam quietinhas e vão cada vez mais se afastando. E isso não é bom. Então procure ajuda, né? Se você está lutando aí, ó, para aceitar a responsabilidade sem se culpar, pode ser útil você buscar aí o apoio de um terapeuta, um conselheiro, tá? E alguns casos também, gente, a terapia, porque ela é muito útil, tá? Para lidar com sentimentos de culpa que estão ali profundamente enraizados. Bom, finalizando aqui esse bate-papo legal sobre a culpa, então, para concluir a nossa fala aqui, a culpa, ela, lembre-se sempre que ela é uma emoção humana normal. Ah, mas por que eu sinto culpa? Porque você é humano, graças a Deus, você está vivo, você é humano, né? Mas não precisa te controlar. Você vai passar pelos mares da vida, vai vir as tempestades, mas se você tiver com as ferramentas certas, você é o dono do barco, você é o piloto do barco, você tiver com o leme ok, com as velas ok, você vai conseguir lidar e controlar todos esses processos desse mar turbulento que está aí na sua mente, tá? Então, com compreensão, perdão, com as ferramentas certas, então você vai poder lidar, né, com esse sentimento de culpa de maneira saudável e viver sua vida mais plena, mais feliz, mais satisfatória, tá? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que me ouviram e logo mais a gente estará com outra parte, né, dessa série Emoções, para que vocês possam aí aproveitar e se autoanalisar, se entender como pessoa. Até mais.